Olá, como vai? Eu sou Bernardo e sou seu professor de História. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre a cultura durante o período varguista. E eu quero que você entenda, você que está pensando em fazer avaliações externas, fazer o Enem, quero que você entenda uma coisa. Essas questões costumam dialogar muito com aspectos culturais. Então, dê atenção, dê ênfase nos seus estudos nesse aspecto, o aspecto da cultura e de como ela se desenvolveu nos períodos históricos. Nós vamos começar a falar sobre a cultura na Era Vargas, destacando principalmente o que está aqui nesse primeiro slide. Por isso eu quero que você dê uma olhadinha nele. Veja, o título do slide é A Era do Rádio. E tem alguns tópicos que vão ajudar você a entender a importância do rádio nesse momento tão importante da história nacional. Primeiro, o rádio como principal veículo de comunicação. O rádio e os variados ritmos musicais. Samba, preconceito e criatividade. As novelas do rádio, um gênero brasileiro. O rádio como instrumento de propaganda. Vamos voltar para cá para a gente poder explicar melhor cada um desses tópicos. Veja, o período do governo varguista foi o período em que aconteceu a democratização do rádio como eletrodoméstico, como eletrônico, eletroeletrônico. O rádio, que era um instrumento que estava presente apenas nas casas da classe média à classe média alta, começou a se tornar muito frequente nas casas das pessoas mais simples, de classe baixa ou trabalhadoras. Isso tem sim um dedo do próprio Vargas. Afinal de contas, foram medidas dele que acabaram tornando mais barata a produção do rádio, fazendo com que o preço final ao consumidor ficasse mais acessível. Por que você acha que Vargas fez isso? Porque ele estava preocupado com o entretenimento das pessoas? Não. É porque ele já enxergava no rádio um grande meio, um grande veículo para se ligar às pessoas. Ele foi um mestre da comunicação e um mestre da política, para o bem ou para o mal. Se é que nós podemos usar esses termos de maneira tão simples quando falamos da história. Mas o rádio, enquanto veículo de comunicação, também foi o principal responsável pela popularização da música no Brasil. A música, que antes do advento da indústria radiofônica, era limitada apenas ao local em que estava sendo executada. Inclusive tem um intelectual aí que depois você pode dar uma olhada, chamado Adorno e Walter Benjamin, da escola de Frankfurt, não esqueça esses termos. Eles falam sobre isso, sobre como a mudança de a música e a cultura ser uma coisa limitada para algo industrial afetou o jeito como a cultura é expressa e sentida pelas pessoas. No caso do Brasil, o rádio acabou se tornando um veículo para tornar a música algo nacional. E o principal ritmo foi o samba. Claro, hoje em dia o samba é um ritmo aceito pela população, que rende muito dinheiro, inclusive, no mundo dos negócios, no mundo dos empreendimentos de entretenimento. Entretanto, antes de 1940, em 1930, em 1920, o samba era muito estigmatizado. Estava muito ligado ao preconceito racial. Porque é verdade, sim, o samba surgiu nas favelas, nos morros do Rio de Janeiro. E se você voltar um pouquinho à sua perspectiva histórica, você vai entender que esses morros do Rio de Janeiro foram o local para onde os ex-escravizados foram quando acabaram sendo libertos, entre aspas, pela chamada Lei Áurea. Eu falo liberto, entre aspas, porque foi uma liberdade meio parcial. Então, sem ter casa, sem ter para onde ir, eles foram procurar locais onde morar. E as favelas, os morros do Rio de Janeiro, eram locais desabitados e de difícil acesso, onde eles encontraram um lugar para viver. Foi lá, nessas favelas, nessas comunidades, que os ex-escravizados e seus descendentes, viveram. E foram vivenciando a sua cultura. O samba é originário de lá. Então, o samba estava muito ligado a isso. Música de malandro, na visão de algumas pessoas. Música de gente que não presta, na visão racista e preconceituosa da sociedade brasileira da época. Então, foram compositores como Pixinguinha, Noel Rosa, que conseguiram tornar o samba, através do rádio, um ritmo aceito pela imensa maioria da população brasileira. Entretanto, o rádio não foi responsável só por popularizar ou dinamizar o samba. Ele foi lá também no rádio que nasceu uma das grandes paixões do brasileiro, que é a novela. Eu sei que você pode estar pensando aí do outro lado, mas eu não assisto novela, eu só assisto séries. É verdade. Mas o que é uma série, se não uma novela que se espalha por vários anos, né?
A novela brasileira ela nasce no rádio. Eram as chamadas novelas do rádio, as novelas radiofônicas. Você precisa tentar deslocar sua imaginação agora para aquela época. Volte lá para a sala de estar de uma casa simples. Dezenas de pessoas em volta de um aparelho de rádio, nervosos, vibrando com a emoção que as novelas traziam para as pessoas. Eram histórias de amor, de traição, de terror. O sucesso que essas novelas tiveram ficou impregnado no imaginário cultural do brasileiro. E até hoje o brasileiro não consegue viver sem uma boa história. Mas como eu havia dito antes, o rádio se tornou um instrumento de propagação política. E foi Vargas que soube se aproveitar disso muito bem. Você já, alguma vez, quando você estava ouvindo música no rádio, porque tem gente que ainda escuta música no rádio, né? Se você estava ouvindo algum programa no rádio, lá por volta das 6 horas, 7 horas, você teve que mudar de canal porque surgiu um programa chamado A Voz do Brasil. A Voz do Brasil foi criada no governo Vargas. Ela se chamava A Hora do Brasil. E era nela que o próprio Vargas, todos os dias, fazia algum pronunciamento à nação. Ele soube muito bem utilizar o rádio para transformar suas opiniões políticas na opinião da massa brasileira. Então, pessoal, eu trago aqui agora, para ilustrar, só para ilustrar, eu só quero que vocês prestem atenção nesse slide, a imagem de dois ícones da arte na época da chamada Era do Rádio. Nós temos aqui Carmen Miranda e Dolores Duran. Carmen Miranda, que não era brasileira de nascimento, era portuguesa, mas encarnou a brasilidade, ajudou a construir essa identidade nacional, inclusive em Hollywood, nos Estados Unidos e na Europa. E Dolores Duran, um sucesso. Olha, quando eu falo de Dolores Duran, Carmen Miranda, quando eu falo de Francisco Alves, Orlando Silva, vocês não sabem quem é. Pegue um grande nome da música hoje. Pegue. O impacto que essas pessoas têm hoje, proporcionalmente era o mesmo impacto que essas pessoas que eu acabei de falar tinham na época deles. Eles arrastavam multidões, as cantoras do rádio atraíam centenas e milhares de pessoas e povoaram o imaginário de toda uma geração. E ainda hoje deixa saudade para muita gente. Mas para além desse aspecto do rádio, nós não podemos deixar de perceber como a cultura brasileira também teve uma ligação com a literatura. Eu sei que muita gente que tem um complexo de vira-lata acha que literatura boa é literatura internacional. Claro, eu também gosto muito de escritores internacionais, mas eu também gosto de escritores nacionais. Nós temos grandes autores, premiados inclusive internacionalmente. Durante o governo Vargas, durante a era Vargas, a literatura brasileira floresceu, produziu grandes nomes e criou uma marca própria. Durante o período Vargas, o Brasil viu florescer um gênero chamado literatura regionalista, que se expressou no Nordeste e no Sul, com mais fecundidade no Nordeste. Por isso eu trago aqui no slide, quero que você acompanhe, alguns aspectos da literatura regionalista. Veja, eu coloco a literatura regionalista e falo sobre o regionalismo no Nordeste e trago o nome de alguns dos principais escritores desse período. Graciliano Ramos, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego. Olha para cá, vamos ver aqui, analisar um pouco esses escritores. O que é que esses escritores traziam de diferente? Eles ajudaram também a criar, construir aquilo que a gente entende por identidade nacional. Só que essa identidade nacional, ela era especialmente rica. A que eles criaram era muito rica. Por que era rica? Porque era diversa. Eles não acreditavam que havia apenas uma face para o brasileiro. Não dá para desenhar um brasileiro ideal que serve para todos os locais do país. Por isso que quando Graciliano Ramos escrevia, a personagem dele era um nordestino. Quem leu Vidas Secas? Quem entrou em contato com Fabiano? Com Sinhá Vitória? Nessas personagens você consegue ver o nordestino. O que Graciliano Ramos queria dizer é assim, o nordestino também é brasileiro. Ser nordestino também é ser brasileiro. É essa a identidade que o Brasil tem. Jorge Amado foi muito importante com seus grandes romances como Tieta do Agreste, como Gabriela Cravo e Canela, mas também com romances mais políticos, que faziam uma crítica social muito interessante. Romances como Jubiabá, Capitães de Areia,
Raquel de Queiroz e José Lins do Rego abordaram a realidade das grandes fazendas, dos grandes engenhos, da seca, de como era viver e ser nordestino no período da Era Vargas. Então, o regionalismo nordestino contribuiu para criar essa faceta da identidade brasileira. No Sul, nós encontramos Érico Veríssimo, o autor de uma obra monumental, tanto no tamanho, na extensão, quanto na qualidade, na densidade da obra e na complexidade das personagens. Érico Veríssimo é autor da saga O Tempo e o Vento, que depois foi adaptada para a TV, né, e virou um sucesso. Érico Veríssimo também traz uma série de características específicas do gaúcho, a tradição gauchesca. Vocês percebem como a literatura, a música, elas estavam buscando criar uma representação do que era ser brasileiro. As coisas que o samba dizia, as coisas que a novela dizia, as coisas que Graciliano, que Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Érico Veríssimo diziam, iam se juntando num mosaico, num quadro, para formar assim, ser brasileiro é isso. Só que essa era a identidade que estava sendo formada a partir da arte. Não era a identidade que Vargas queria criar. Percebeu a diferença? Vargas tinha um projeto de Brasil. E nesse projeto de Brasil, bem claro, ele tinha também um projeto de como o brasileiro devia se entender, se enxergar. E é aí que vai entrar outros dois intelectuais, que apesar de serem grandes artistas e grandes intelectuais, acabaram com suas ideias, contribuindo para a formação de uma identidade nacional que, a meu ver, exclui mais do que inclui. Por isso eu quero chamar a atenção de vocês aqui para esse próximo slide. Nesse próximo slide eu falo de dois grandes gênios brasileiros, Heitor Villa-Lobos e Gilberto Freire. Um, inclusive, é pernambucano. Na imagem você pode ver Villa-Lobos regendo um coral de crianças. Eu sei que você pode estar pensando, mas um compositor do nome de Villa-Lobos regendo um coral de crianças? É porque essa ação de reger corais de crianças fazia parte do tipo de identidade que ele queria formar. As ações de Villa-Lobos não eram só musicais, ele fazia verdadeiros espetáculos. E esses espetáculos queriam passar algo para as pessoas. Esse algo estava muito de acordo com o projeto que Vargas tinha para a nação. Vamos voltar para o slide para eu mostrar uma coisa para você. Vê, primeiro tópico, construção de uma identidade nacional. Segundo tópico, o mito da democracia racial. Terceiro tópico, o grande Brasil do folclore e das tradições. Observe. Quando Heitor Villa-Lobos fazia composições maravilhosas, incríveis, como as Baquianas, por exemplo, mas essas composições dialogavam com o folclore brasileiro, o que ele estava querendo dizer com isso? Quando ele não pegava histórias europeias para ser o pano de fundo de suas construções artísticas, ele estava querendo dizer o quê? Estou valorizando aquilo que é brasileiro, o nacional. Isso já era uma forma dele se comunicar com o pensamento de Vargas. Afinal de contas, Vargas era um nacionalista. Quando ele trazia o folclore, quando ele trazia as crianças para grandes exibições, por exemplo, no Dia do Trabalhador. Você que talvez já tenha ido para algum show no Dia do Trabalhador, curtir um pagode, curtir um axé, um frevo, coisa que a gente talvez demore um pouco para fazer agora nesse tempo de pós-pandemia. Sei que você talvez não saiba, mas o Dia do Trabalhador no Brasil como um grande evento foi obra de Getúlio Vargas. E o que ele queria com esses grandes espetáculos? Era mostrar ao trabalhador assim, você é uma peça importante da grande engrenagem que é o Brasil. O Brasil é um país grande, é um país de sucesso, é um país vencedor. Aceite o seu lugar nessa engrenagem, ajude a construir o Brasil. Villa-Lobos, com seu nacionalismo, ajudou a reforçar o discurso de Vargas, que, a meu ver, é um discurso que esquece algumas coisas importantes. Por exemplo, quando a gente fala em nação vitoriosa e vencedora, ela é vitoriosa e é vencedora para quem? Quem é que se apropria mais dos benefícios financeiros, por exemplo, do progresso dessa nação? O nacionalismo de Vargas nunca criticou isso. E Villa-Lobos, de certa forma, contribuiu para a construção dessa ideologia. Outro grande intelectual, inclusive muito caro aos pernambucanos, que é Gilberto Freire, sem dúvida foi um gênio, tanto porque escrevia muito bem, quanto porque, na época dele, foi um dos primeiros a entender que
História não era feita apenas com base em dados econômicos ou dados políticos de batalhas, de discursos de grandes guerras. Gilberto Freire voltou seu olhar para a vida cotidiana, para as cozinhas, para os livros de receita, para os diários, para as relações entre as pessoas. Isso é muito importante, saber que o cotidiano também faz história e é história. Entretanto, no seu grande livro, na sua obra-prima, Casa Grande e Senzala, ele avançou em algumas coisas. Você sabia que no começo da República, a ideia que se tinha de brasileiro, o projeto de identidade brasileira, era de um brasileiro branco? Você sabia que tem intelectuais como, por exemplo, Silvio Romero, como, por exemplo, Euclides da Cunha, como, por exemplo, Nina Rodrigues, que acreditavam que o fato do Brasil ser um país miscigenado enfraquecia o Brasil? E o pior é que isso era baseado na ciência da época, cientistas da época. Então, esses intelectuais achavam que, para o Brasil ser melhor, tinha que embranquecer a população. Que o fato de nós sermos um país miscigenado era uma fraqueza. Gilberto Freire mudou isso. Gilberto Freire começou a analisar que a miscigenação do nosso povo, essa interação entre o branco, o negro e o índio, era um aspecto positivo, que fazia do nosso povo um povo diferente, especial, rico, criativo. Isso é bom? É bom. O problema é que, nesse meio tempo, ele também criou a ideia de que as relações entre negros, escravizados e brancos, senhores de engenho, eram uma relação mais ou menos de acordo, de pluralidade respeitada. Gilberto Freire, nos seus textos, dava a entender que o racismo brasileiro não era tão violento. Pelo fato dos escravizados estarem nas nossas casas, pelo fato de convivermos com as amas de leite negras, pelo fato dos meninos, filhos dos senhores de engenho, brincarem com os filhos dos escravizados, isso faria do nosso país um país da democracia racial. Que no Brasil não existia racismo como existia nos Estados Unidos. Ele, que viveu alguns anos de sua vida nos Estados Unidos, Gilberto Freire estudou lá, viu que o racismo norte-americano, na visão dele, era muito mais violento e muito mais excludente. Então ele achava que no Brasil não tínhamos racismo, tínhamos uma democracia racial. Era essa a identidade que Vargas queria criar. Um país grande, com passado, com futuro e principalmente um país unido, em que brancos e negros não eram adversários, que não havia confrontos, onde não havia conflitos, onde só bastava aos brasileiros saberem o lugar que ocupavam e seguir ao grande líder, que era ele. Então, espero que você tenha de fato aproveitado mais essa aula. Espero que você continue firme, disciplinado, com foco, para atingir o seu objetivo. Muito obrigado.